Olá, meus amores, tudo bem? Diretora Carol Drummond aqui. E estamos aqui nessa trajetória de construir um perfil de uma diretora de sucesso e hoje nós vamos falar sobre o carisma, que nada mais é que a habilidade de atrair pessoas para si. E a habilidade essa que pode ser desenvolvida, porque talvez você esteja assistindo esse vídeo e fale, meu Deus, eu não sou nada carismática, eu não tenho o perfil de uma pessoa carismática, mas respira, fica calma, que através dessa aula você vai saber como chegar, né, nesse perfil de pessoa carismática e não é nada forçado, nada que você vá fingir que você seja. Em si é aprender a ter, né, realmente uma forma de se comunicar melhor, de se portar melhor diante das pessoas, para que elas também se sintam especiais, né? Assim, né, como a senhora Mary Cashin dizia, né, que toda pessoa que a gente olhar, ela tem que estar como se tivesse com uma placa escrito: faça-me sentir importante. Uma das características das pessoas carismáticas é que elas amam a vida. Sabe aquelas pessoas que chegam no ambiente e iluminam e quando elas não estão presentes todo mundo sente falta delas? Poxa, fulano ainda não chegou. Poxa, será que a fulana vem? Então, esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que a gente quer estar. Então, toda vez que você pensar numa pessoa que você gosta de conviver, é esse tipo de pessoa que você deve modelar. Porque essa sensação que a gente traz para as pessoas nos torna pessoas carismáticas, são pessoas que amam a vida e que a gente se sente bem perto delas. Outra característica das pessoas carismáticas é que elas sabem dar valor às pessoas, sabem encorajá-las, sabem colocar essas pessoas no topo, por mais que elas não se sintam dessa forma. Então, fazer esse trabalho vai ser essencial para o teu time de motivar as pessoas. Muitas pessoas elas não são automotiváveis, então se você der o devido valor a elas, mostrar que elas podem, que elas conseguem, e isso vai fazer totalmente diferença no seu time. Eu lembro quando eu estava no meu processo de qualificação, faltavam muitas pessoas para eu conseguir fechar e eu estava no meu último mês. E a minha diretora segurou na minha mão e falou: você vai conseguir. E ela falou com tanta firmeza que eu tomei posse daquelas palavras e realmente consegui fechar minha qualificação. Então o fato de alguém ter acreditado em mim, mesmo que eu ainda não estivesse acreditando, fez toda a diferença. Então hoje eu aplico também, né, essa habilidade de encorajar as pessoas mesmo quando elas não acreditam. Então eu sempre falo, mesmo que tu não acredite em tu hoje, eu acredito em você. E eu vou segurar tua mão e vamos juntas, vamos ver o que a gente pode fazer, vamos ver onde que você está errando, o que você pode consertar, o que você pode ajustar, o que você está deixando de fazer. Então, às vezes é uma questão de ajuste, né? Se um ser humano consegue, todo mundo consegue. Então, lembre-se que a senhora Mary Cash, ela nos ensinou esse conceito de encorajar as pessoas, de motivá-las. A mãe dela sempre dizia para ela: você pode, você consegue. Então, compartilhando esse legado, a gente tem que continuar agindo como a senhora Mary Cash agiria. Outra característica das pessoas carismáticas é que elas dão esperança para as pessoas. Muitas pessoas cresceram sendo desencorajadas, crescendo recebendo palavras, né, de pessoas que não tinham essa mentalidade de crescimento, outras que pensavam baixo demais ou que não motivavam as pessoas dentro das suas casas. Muitas escutaram dos seus próprios pais que elas não poderiam alcançar um determinado reconhecimento, algum determinado trabalho, ou que aquilo era demais para ela, que a gente nasceu pobre, a gente vai morrer pobre, que aquilo, né, não era pra gente. Então, é complicado a gente mudar a mentalidade de alguém de uma hora para outra, mas a gente pode dar esperança. E isso é super importante. As pessoas precisam dessa palavra amiga, né, de alguém dizendo que ela também pode mudar a vida dela. Então, quando a minha iniciadora me ofereceu a oportunidade, Mary Kay, ela me deu a esperança de mudar na minha área de trabalho, porque eu estava bastante infeliz. E quando ela veio me apresentar essa oportunidade com um brilho nos olhos, com tanto entusiasmo, ela me deu a esperança de que eu também poderia fazer a mesma coisa e eu poderia crescer assim como ela estava crescendo. Então eu vislumbrei em chegar onde ela estava porque eu vi que alguém também tinha conseguido e ela me deu a esperança que eu também poderia conseguir. Então não deixe de dar esperança às pessoas que fazem parte do seu time. Outra característica das pessoas carismáticas é que elas compartilham sobre si mesmo. Por exemplo, quando você compartilha com uma consultora
que também já teve a mesma dificuldade que ela está tendo no momento, que você também passou por uma determinada situação que ela está passando, quando você consegue ser empática com uma situação que ela está passando, ou até mesmo quando uma cliente te fala, olha, eu não sirvo para ser Mary Kay, eu não sou como você, eu não sei vender, e aí você mostra que com a tua experiência, que você também tinha os mesmos desafios que ela, e você conseguiu, você também está mostrando que ela também é capaz. Então, quando a gente compartilha nossos desafios, nossas conquistas, nossas experiências, nós também nos tornamos pessoas mais carismáticas. Assim como nós temos características positivas que nos tornam pessoas mais carismáticas, nós também temos os bloqueadores de carisma. E quais são eles? Primeiro, o orgulho. Você achar que você é melhor que todo mundo, que você não precisa de ajuda, que você não precisa trocar experiências com pessoas que já chegaram no lugar que você almeja. Tudo isso te faz uma pessoa prepotente. Ninguém gosta de pessoas assim, né, que se acham a última bolacha do pacote, que acham que não precisam de ninguém. Então, a humildade sempre vai preceder a honra e a gente nunca vai errar, né, no sentido de ser mais humilde, de mostrar para as pessoas que a gente também precisa delas. A pessoa que está começando na empresa precisa de você por causa do teu conhecimento e você também precisa dela por conta do entusiasmo e energia que ela tem de estar começando, de saber que é tudo novo e ter aquela ansiedade de crescimento, né, aquele desejo de mudança de vida. Então todo mundo precisa de todo mundo. Outro bloqueador do carisma é a insegurança. Se nem você se sente bem com você mesmo, como que você vai passar segurança para outras pessoas? Então, é muito importante que você se valorize, que você se coloque sim lá no alto, né? Que você reconheça que você também é capaz, que você também é uma pessoa que vai mudar outras vidas, que você também tem qualidades preciosas, que você tem muito a contribuir. Porque é tão difícil estar perto de pessoas que ficam se colocando para baixo o tempo todo, que só sabem falar coisas negativas de si próprias. Então trabalhe a sua segurança para que você traga segurança também para o seu time. Outro bloqueador do carisma é a instabilidade. O que esperar de uma pessoa que a gente nunca sabe o que esperar? Aquela pessoa que um dia está presente, outro dia está ausente, um dia está bem, outro dia está mal. A gente precisa pisar em ovos para falar com ela. A gente não se sente segura para compartilhar nossas questões, nossos desafios. Sente medo de ser julgada. Então, você como líder tem que procurar ser uma pessoa estável, uma pessoa que passa confiança para o seu time. Outro bloqueador do carisma é o perfeccionismo. Quando você quer perfeição de uma consultora que está começando agora, que não sabe tudo que você aprendeu em toda essa jornada que você tem, você pode afastá-la. Então tenha paciência com quem está começando. Eu vou dar um exemplo. Fui fazer um evento com uma consultora e ela achava que não tinha capacidade de fazer evento porque ficava naquela correria, às vezes não sabia muito bem o que fazer, às vezes se perdia. E aí eu falei com ela, é super normal, o evento é corrido, às vezes a gente, né, fica meio assim mesmo, preocupado de saber se a gente está agradando, se a gente está conseguindo atender a expectativa do público, se a gente vai conseguir falar com uma que chegou agora e outra que está querendo ser maquiada. Então acontece com todo mundo, pode ficar tranquila que isso é normal. E aí ela conseguiu se sentir mais segura em relação a isso e aquilo não bloqueou ela de fazer evento. Talvez se eu ficasse falando, poxa, você estava lá naquele evento toda perdida, eu falava uma coisa e você fazia outra, você não pode ser assim, nesse tom de julgamento, de crítica, com certeza ela iria se sentir incapaz de fazer outros eventos. Então quando eu comecei, eu também errei muito para poder acertar. O importante é que eu estava fazendo, né, com a intenção certa, com boa vontade, vontade de aprender, vontade de querer mudar, de crescer. Isso é o mais relevante do que você ser perfeita. Então é antes feito do que perfeito. E por fim, outro bloqueador do carisma é o ceticismo, é a negatividade. As pessoas negativas tendem a afastar outras pessoas naturalmente. Ninguém quer ficar perto de quem só reclama, de quem não consegue enxergar oportunidade em meio à crise, de quem não pensa em soluções. Nós que somos empresários de sucesso, nós somos solucionadores de problemas, isso mesmo. Então sempre vai aparecer uma questão, então que a gente lide com isso da melhor forma possível, né, pedindo a Deus criatividade, sabedoria para conduzir o nosso time. E as dicas finais para você que quer ser uma líder mais carismática é: abrace mais, elogie mais, se lembre das datas importantes, não esqueça dos aniversários, reconheça as conquistas do seu time. Eu lembro de como foi tão importante para mim receber
áudio das minhas líderes quando eu tinha alguma conquista relevante dentro da empresa, quando eu crescia na carreira, quando eu conquistava uma corte, uma meta bem ousada. Isso não pode passar despercebido. As pessoas não são máquinas, elas são humanas, elas gostam e precisam de reconhecimento. Então eu espero que depois desse vídeo você tenha esse desejo de se tornar uma pessoa mais carismática, mais empática, porque isso também faz parte do perfil de uma diretora de sucesso.